Torcedores, o ano de 2015 foi um ano fantástico, histórico para a nossa equipe, o Foz do Iguaçu Futebol Clube. Foi o ano que começou com a grata surpresa do Foz sendo convidado em cima da hora para participar do Paranaense, e de equipe convidada a um dos protagonistas do espetáculo. O Foz do Iguaçu conseguiu em poucos dias, com uma dedicação fantástica do Negreiros lá em Curitiba, que foi contratado para ser nosso supervisor de futebol. Logo em seguida, com a contratação do Edson Bastos aqui em Foz, o goleiro que junto com ele trouxe jogadores de nível para montar nosso elenco. E por último, com a contratação do Edson Borges para ser o nosso treinador e toda a sua comissão técnica de qualidade, de experiência e comissão técnica de time grande. Afinal, trabalhavam todos em Curitiba, Atlético Paranaense, e vieram a trazer aquele clima e o trabalho de uma equipe de primeira divisão ao Foz do Iguaçu Futebol Clube. O Foz jogava e iria jogar o campeonato como um time grande, e foi isso que aconteceu. Começamos de forma desconfiada, seja pela imprensa de Foz, pelos torcedores de Foz, os comerciantes, os apoiadores, e a nível estadual ninguém acreditava que o Foz poderia fazer alguma coisa, era seríssimo candidato ao rebaixamento, mas nós acabamos surpreendendo a todos, jogando um futebol bonito, sem nenhuma soberba e sempre com muita humildade, jogando um campeonato do início ao fim de uma mesma maneira. O Foz surpreendeu a todos e conseguiu terminar em quarto lugar, vencendo inclusive todos os grandes times da capital, sendo considerado o terror da capital. Disputou grandes partidas, e uma que eu me lembro bem, que fica na memória de todo iguaçuense, foi aquele jogo contra o Curitiba em nosso estádio. Afinal, era o primeiro jogo importante no estádio da ABC, numa primeira divisão, e realmente mexeu com a cidade. Mas o iguaçuense foi chegando tímido no ABC, e quando a gente viu, a gente tinha um público fantástico dentro do estádio, ainda um pouco desconfiado, não sabendo se a equipe ia despontar ou não, mas aquele jogo foi um divisor de águas. Aquele jogo mexeu com o brilho do iguaçuense, fez com que a autoestima do iguaçuense se elevasse ao máximo, e daquele jogo nós vimos nos olhos das pessoas a esperança e a expectativa de que o Foz fosse bem no campeonato, e foi o que aconteceu. Aquele jogo foi uma vitória estonteante do 2-0, onde nós mostramos para todos os times do Paraná que o Foz do Iguaçu existia e que ia fazer parte de um bom campeonato, e não ia ser apenas um participante, e sim um dos protagonistas. Depois tem um jogo fantástico também, que foi ganhar da prepotência, ganhar da truculência, ganhar da arrogância do senhor Petralha, presidente do Atlético Paranaense. Fez com que o Foz do Iguaçu sofresse bastante, tirou jogadores do nosso time, do nosso elenco, que eram emprestados do Atlético, trouxe o time principal dele da Europa, dizendo que queria ver e bater no Foz, e deu essa entrevista, e ela se tornou pública. Falou que ganhar do Foz era como tirar doce de crianças. Falou também aliás, comentários geral da imprensa, que quem iria pagar o pato nesse campeonato ia ser o Foz. Afinal, o Atlético resolveu trazer o time principal, a elite dos jogadores deles que estavam na Europa numa excursão, e o pobre do Foz do Iguaçu ia ser a vítima da estreia deles dentro da Arena da Baixada, num jogo fantástico, com bastante público, muito gostoso de participar, e mais gostoso ainda de nós termos ganhado, nós termos vencido o Atlético Paranaense dentro da casa deles, com aquele gol fantástico do Wesley de cabeça, que não calou um estádio, e fez sim um estádio inteiro aplaudir o Foz do Iguaçu. Lembro também de momentos importantes nesse campeonato, mas o mais importante de todos foi ter jogado aquela partida contra o J. Malucelli lá em Curitiba, que nos classificou para a semifinal. Um jogo fantástico, quando o Foz, mesmo perdendo, conquistou com o gol do Ícaro a nossa classificação. E depois tivemos dois jogos muito rápidos, muito em cima, não nos deram condição de descansar. Afinal, o Foz foi a equipe que mais viajou no estádio do Paraná nesse campeonato, foi a equipe que rodou 3, 4 vezes mais do que as outras, e isso desgastou nossa equipe, e nós não chegamos numa final por estar cansado. Mas foi fantástica a nossa participação. A Série D foi uma experiência fantástica. Jogamos ela no início com uma equipe forte, uma equipe que a gente imaginava que teria condição de realmente classificar o Foz, mas devido a problemas financeiros, desistência de alguns patrocinadores importantes, nos prejudicaram.
e a gente acabou tendo que abortar a operação da Série D do Brasileiro. Tivemos que demitir todos os jogadores e usar a nossa base. E, por coincidência da vida, a nossa base é fantástica, deu conta do recado, fez o povo de Foz do Iguaçu novamente olhar para o Foz do Iguaçu Futebol Clube e ficar contente com a nosso trabalho na Série D do Brasileiro. Agora vamos terminar o ano 2015 e já com a expectativa de iniciar os trabalhos para o Campeonato Paranaense 2016.